eu sei que pela empatia que consigo criar com as pessoas, pela necessidade intrínseca que eu tenho na minha atividade de ajudar alguém a comprar ou a vender um imóvel da melhor forma, que consigo ter essa relação de cumplicidade com as pessoas. Elas sentem que para mim é tão importante quanto para elas aquilo que está a acontecer. Bem, Célia, antes de mais, obrigado pela tua disponibilidade para fazeres esta entrevista. Obrigada eu. Por achares que eu tenho alguma coisa de válido a dizer. Tenho sempre. E dar-te os parabéns pelos 20 anos. Muito obrigada. Já te dei várias vezes, mas eu acho que não, é importante reforçar que estes 20 obrigada. anos, se calhar começamos, não sei se ainda te lembras, mas vamos voltar aqui 20 anos para trás e como é que isto tudo começou? O que é que te levou a entrar neste mercado? A entrada no imobiliário não foi para mim uma primeira escolha. Como sabes, eu fiz outras coisas, não é? Para mim isto é uma segunda vida profissional. Eu estudei finanças e, portanto, trabalhava entre papéis e números e balancetes e demonstrações de resultados. E a dada altura, numa das crises que Portugal sofreu, porque literalmente andamos de crise em crise, não é? E numa das crises que fomos afetados, a multinacional onde eu trabalhava decidiu sair de Portugal. E era a segunda grande empresa onde eu trabalhava e eu pensei, mas caramba, que segurança é esta que eu tenho? Eu vou ter que mudar alguma coisa. E pensei, o que é que eu vou fazer? Eu, na verdade, a área financeira já não estava a ser para mim nada desafiante. E eu então, como financeira, não tinha, na verdade, nada a ver com a atividade da empresa. Eu gostava da atividade das empresas, cada uma diferente, e pensei, o que é que eu posso fazer? E, de repente, lembrei-me, o imobiliário, eu acho que seria uma boa aposta. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar pessoas e eu hoje tenho a certeza que ajudar alguém a comprar ou a vender um imóvel para viver ou para investir é uma coisa fundamental na vida das pessoas. Eu hoje tenho plena consciência de que para a maior parte das pessoas, talvez, não sei se posso atribuir um número, mas para 90% das pessoas, um imóvel, a casa onde vivem, é o investimento mais valioso que algum dia farão. Ainda por cima, a maior parte dessas pessoas ficam a pagá-lo em 20, 30 anos ou até mais. Portanto, imagina o peso da nossa responsabilidade, do nosso trabalho. Deixa-me interromper-te aí exatamente por causa disso, que é, e fazer a ponte com a próxima pergunta, que é, nestes 20 anos tiveste certamente alguma transformação, quer a nível pessoal ou profissional, e eu acredito que essa relação com os teus clientes e com a realidade que tenha transformado. Quais são as experiências mais vincadas que tu tiveste, como é que isso se transformou? A mim, como pessoa, creio que como sou a mesma. Mais velha, não é? Mas enquanto pessoa, eu acho que sou a mesma pessoa, simplesmente mais consciente daquilo que é uma tomada de decisão de mudança de casa. O que é que isso implica na vida de uma pessoa, na vida de uma família, e na maior parte das famílias e das pessoas tem um grande impacto, de facto, porque para quem paga uma casa, é de facto a prestação mais cara, o custo fixo mais elevado que têm mensalmente no seu budget familiar. Profissionalmente evolui bastante, obviamente, porque hoje em dia sei exatamente todas as etapas de um processo de compra ou venda. Quer seja a determinação de um valor de venda, quer seja a promoção adequada a cada imóvel, a sensibilidade de uma família viver na casa que eu estou a promover e a mostrar, o que é que eu tenho que abdicar, o que é que eu tenho que melhorar em cada um dos imóveis, e depois, chegado o momento da negociação, como é que eu vou defender os meus clientes, e vou defendê-los muito melhor do que me defenderia a mim. A vida deles naquele momento é a minha vida também. Boa. Se tu pensares na tua carreira, e tu estás-me a dizer, não é, que já tiveste aqui vários processos e a tua própria entrada no mercado da mediação imobiliária veio de um momento do mercado nacional, e que nós conhecemos como momento foi. Agora, tu já tens 20 anos e o mercado nacional teve aqui várias flutuações. Como é que tu descreverias estas últimas 2 décadas? E diz-me assim 2, 3 momentos que tu digas que foram momentos marcantes para ti nestes 20 anos de mercado de mediação imobiliária. Marcantes e muitas vezes de mudança. Eu estava a olhar para ti enquanto fazias a pergunta e fazemos esta curva. A economia de facto faz mesmo isto. Sim. Exatamente. E pá, não sei se 10 em 10, às vezes agora tem sido menos até, não é? Tem feito estas flutuações. 8 em 8, não é? E de facto afeta muito a nossa atividade e afeta também, de novo digo, a vida das pessoas que precisam de investir, de comprar ou vender uma casa.
Mas sim, houve momentos marcantes. Eu lembro-me que quando eu já teria, aí 5, 6 anos de imobiliário, já estava a sentir alguma segurança naquilo que estava a fazer, no sentido de ajudar as pessoas a comprar ou a vender, e a conhecer cada etapa e a melhorar em cada uma delas. Eu lembro-me que aconteceu a crise do subprime e de repente, claro, mergulhámos outra vez numa crise profunda, e de repente as pessoas não podiam comprar, não podiam vender, havia limitações ao crédito, e foi muito impactante esse momento. Subprime. E de facto, sim, o subprime, e de facto a economia afeta muito esta atividade. Depois, logo a seguir, houve uma coisa maravilhosa que foi a atribuição de vistos gold e termos literalmente uma enxurrada de investimento estrangeiro a querer vir viver no nosso país e a reconhecer nele, além desse benefício fiscal, a reconhecer nele também tudo o que isto tem de bom, de facto, o sol, as pessoas, a boa comida que nós temos, e tudo isso foi muito bom, conhecer diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes nacionalidades a investirem no nosso país e de facto, não só a capital, onde eu trabalho maioritariamente, mas o país todo subiu um degrau a nível da valorização imobiliária. Sim. Mais algum momento que sintas que tenha sido marcante? Tivemos a pandemia logo de seguida, em 2020, que ali durante 2 anos nos abanou mesmo, e eu lembro-me de ter pensado, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Sim, não podemos sair de acho casa. que tivemos todos a mesma reação. Exato, mas surpreendentemente no período muito segundo mês o imobiliário começou a ter uma atividade tremenda e nós a termos a facilidade, coberta pela lei, claro, de podermos andar na rua e podermos fazer visitas com os nossos clientes, e de facto foi um boom tremendo. Portanto, nós tivemos 2 anos incríveis em termos de atividade imobiliária. Muito próspero para todos nesta atividade. Engraçado. Outra questão e que tem a ver com estes 20 anos, com a tua evolução nestes 20 anos, tu és uma pessoa que tem tido consistentemente sucesso nestes últimos 20 anos, tens vindo a crescer. Que valores é que tu dirias que são essenciais para um consultor imobiliário para manter esta consistência no sucesso, não é? Porque este mercado, como tu dizes, ele flutua, mas tu tiveste a capacidade de te manter à tona sempre, não é? Isso não foi verdade para toda a gente, aliás, nós conseguimos quase contar pelos dedos das mãos a quantidade de consultores que prosperaram ao longo de 20 anos, tu és uma delas. E o tema é que valores, não é? O que é que te mantém à tona? Acima de tudo, essa questão de eu ter conseguido, na verdade, prosperar sempre em qualquer um dos mercados, eu acho que teve a ver fundamentalmente com o nível de trabalho que eu me impunha. Sempre que há uma alteração, sempre que eu sinto que a atividade pode diminuir, ou estar em maior perigo, ou com menores transações, eu imponho-me um nível mais elevado de trabalho. É o que eu posso compensar, para de facto compensar essa quebra no mercado. Agora, para quem entra no mercado e para os meus colegas em geral e para mim, é claro que quando entramos nós não sabemos, podemos pensar que sabemos alguma coisa do mercado imobiliário, mas não sabemos. O mercado imobiliário, como qualquer outro, está em constante mutação, não é? Quase como um ser vivo. Mas eu acho que isto não é física quântica, é possível aprender-se e aprender-se rápido e melhorar-se ano a ano. Eu acho que temos que ser pessoas sérias, muito sérias. Nós estamos a lidar com a vida de outras pessoas, temos que ser absolutamente sérios, irrepreensivelmente sérios. Colocar-nos no lugar do outro, ajudá-lo em todas as circunstâncias, perceber o que é que o cliente quer, sermos completamente alinhados com o cliente, com uma vontade grande de aprender, com uma vontade grande de ajudar outras pessoas e de trabalhar. Boa, ok. Nestes 20 anos eu acredito que também tenhas aprendido imensas coisas e que tragas essas coisas contigo. E a pergunta é, e por todos nós temos estas aprendizagens ao longo da nossa experiência, qual é que foi aquela aprendizagem que tu levas para ti todos os dias e que te centra em momentos mais desafiantes? A nível pessoal, eu acho que é estar atenta às pessoas, às necessidades das pessoas. A minha atuação é de acordo com isso, não é? E varia de pessoa para pessoa, de cliente para cliente. Como profissional, é estar atenta ao que se passa e melhorar continuamente. Boa, ok. Em 20 anos, e porque 20 anos é bastante tempo, e a minha pergunta é um bocadinho mais pessoal, tem a ver com a paixão.
Como é que tu mantens, parece uma pessoa claramente apaixonada por este setor, como é que mantens essa paixão? Como é que te mantens apaixonada pela atividade? Eu acho que tem a ver mesmo com a ajuda das pessoas, com cada pessoa ser um ser diferente, mas eu consigo ter uma ligação tão estreita, sem chegar a níveis de intimidade que não tem nada a ver com isso. Eu mantenho-me sempre a um nível absolutamente profissional, mas eu sei que pela empatia que consigo criar com as pessoas, pela necessidade intrínseca que eu tenho na minha atividade de ajudar alguém a comprar ou a vender um imóvel da melhor forma, que consigo ter essa relação de cumplicidade com as pessoas. Elas sentem que para mim é tão importante quanto para elas aquilo que está a acontecer. Eu costumo, aliás, usar expressões como: quando viermos mostrar a vossa ou a sua casa, neste momento eu vou considerá-la a nossa casa, porque eu considero-me mesmo envolvida em cada processo. Boa. Agora, sobre o legado. E quer queiras, quer não, as pessoas olham para ti e os americanos têm uma expressão que é look up to, ou seja, olham para ti como um exemplo. Que legado é que tu, a palavra é forte e eu sei que tu não achas que tens nenhum legado, mas que legado é que tu deixas para quem está a começar esta atividade e olha para ti como um exemplo? Qual é que achas que é o teu legado? Eu tento ser sempre o máximo que é possível ser-se a nível profissional em cada processo e com cada pessoa. E eu acho que isso passa, e isso tem passado e tem-me deixado, de certa forma, orgulhosa, porque eu estou sempre tão focada no meu trabalho e em fazê-lo 100% bem, que nem me apercebo disso que se passa, mas de vez em quando, com um colega, com um cliente, com uma pessoa hierarquicamente acima de mim, eu noto esse reconhecimento e isso deixa-me muito orgulhosa, mas no bom sentido da palavra. E sinto essa responsabilidade. Eu acho que eu gosto de sentir que sou um bom exemplo para os meus colegas. Tens essa pressão sobre ti, de seres uma pessoa que as pessoas admiram neste setor? Vou-me apercebendo disso, mas não é tão importante assim para mim, mas eu fico orgulhosa, contente, sim, orgulhosa no bom sentido, e sinto essa responsabilidade. Eu gosto quando falo com o colega que ele sinta e que às vezes me diga: obrigada, gostei de fazer esta visita contigo, gostei de te ver mostrar esta casa, olha, esta negociação foi dura, mas obrigada, aprendi tanto contigo, não foi fácil, mas não me deste muitas tréguas, mas obrigada porque aprendi contigo um bocadinho mais. Se tu tivesses que resumir os teus 20 anos numa palavra, qual é que era? Numa só? No limite duas. Não, estou a brincar. Ok. Trabalho, seriedade e se calhar isto resume-se em dedicação. Boa. Obrigado, Célia. Obrigada eu, Pedro.